ter mais uma aula hoje. Vamos ver alguns conceitos iniciais, principalmente relacionado à capacidade. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixa o like, o endereço do Instagram está aí embaixo. Então vamos lá. Da pessoa natural, conceitos iniciais. Quem que é a pessoa natural? A pessoa natural é o ser nascido de mulher. Essa é a pessoa natural. Essa é a pessoa física, natural ou humana. Lembrando que nós temos também a pessoa jurídica, mas isso nós vamos ver num outro momento. Então, a questão de capacidade. O que é a capacidade? A capacidade ela está dividida em capacidade de direito ou gozo e capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito, qualquer pessoa tem. Basta o quê? O que o direito exige? O direito exige que a pessoa nasça com vida. Mas essa questão do nascimento com vida para adquirir personalidade jurídica, nós vamos discutir por quê? Por causa da figura do nascituro, que nós temos aí 3 teorias que explicam se o nascituro é ou não sujeito de direito. Mas a princípio a capacidade de direito, qualquer pessoa tem. Capacidade de direito ou capacidade de gozo. Basta o quê? Basta estar vivo. Capacidade de fato ou de exercício, aí a lei exige o quê? Que a pessoa tenha condições de exercer os atos da vida civil sozinho e pessoalmente. Por exemplo, eu quero firmar um contrato de compra e venda. Eu posso? Eu posso, por quê? Porque eu tenho a capacidade de fato e eu tenho a capacidade de direito. Quer dizer, a capacidade plena, civil plena. Então, capacidade de fato, a lei exige alguns requisitos, entre outros, a questão da pessoa ter 18 anos. A pessoa com 18 anos, ela adquire essa capacidade de fato se não tiver nenhuma causa que restringe, tá? Então, capacidade de direito, qualquer pessoa tem, basta nascer com vida, a princípio. Capacidade de fato é a capacidade que a pessoa tem de realizar os atos da vida civil sozinho e pessoalmente. Por exemplo, firmar um contrato de compra e venda. Incapacidade, o contrário da capacidade, poderia ser. Incapacidade, ela se divide em absoluta e relativa. Incapacidade absoluta, o artigo 3º do Código Civil diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, o que acontece hoje, com a lei com o Estatuto do Deficiente, a pessoa menor de 16 anos, ela é considerada absolutamente incapaz. Carlos, mas ela não tem como realizar os atos? Tem. Ela vai realizar pelo seu representante legal. Não é ela que realiza o ato. Quem realiza o ato para ela é o seu representante legal. E existe a incapacidade relativa, onde a pessoa, apesar de ter direitos e ter essa capacidade, a capacidade de direito, a capacidade de fato, existem algumas coisas que limitam a ação dessa pessoa. E o artigo 4º do Código Civil diz o seguinte: os maiores de 16 anos e menores de 18 são relativamente incapazes. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 3. Aquele que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E 4. Os pródigos. Então, esses são considerados relativamente capazes pelo direito. Eles podem realizar os atos da vida civil? Podem. Só que para eles realizar esses atos, alguém tem que estar assistindo. Quem realiza o ato? O próprio incapaz. O próprio incapaz realiza o ato, mas ele tem que estar sendo assistido para que esse ato seja válido. E aí, o início da personalidade, nós vimos que ela tem início a princípio com o nascimento com vida, mas isso daqui nós vamos discutir por causa da figura do nascituro. Legitimação, o que é legitimação? É uma autorização especial para realizar o ato. Muitas vezes a pessoa tem a capacidade de direito, tem a capacidade de fato, só que mesmo assim ela não tem legitimação para realizar um ato. Por exemplo, um senhor viúvo
tem 2 filhos maiores, 30 anos, 40 anos cada um deles. Ele pode vender um imóvel que ele tem? Ele pode vender para qualquer pessoa. Mas se ele quiser vender para o filho, ele não tem essa legitimação para vender esse bem. Aí ele depende da autorização do outro filho para vender. Apesar do que, tanto o pai quanto os filhos terem a capacidade de direito e capacidade de fato. E por último, o nascituro. Quem que é o nascituro? É o ser já concebido, porém não nascido. Né? Ele está ainda no útero da mulher e está se formando. A pergunta que nós deixamos aqui é: o nascituro, ele é sujeito de direito? O nascituro tem personalidade jurídica? Né? Nós sabemos que o aborto é crime, nós sabemos que o nascituro pode receber doação, mas a pergunta que eu deixo para vocês é: o nascituro é sujeito de direito? Sim ou não? Obrigado e espero que vocês tenham gostado.